Brandão, do Ravi, da Dani. Pai, em nome de Jesus, nós... Não toma meu microfone ainda não, deixa eu orar por você. Só um minutinho. Tá bom, já vou te entregar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o teu filho, o teu servo. Nós conhecemos o coração do teu filho, Pai. Sabemos quem ele é primeiramente como pai. Sabemos quem ele é primeiramente como marido, como amigo. E por isso, Pai, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor disse para o teu filho. Por isso que nós queremos, Pai, estamos com os nossos corações sedentos por aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho. Porque não tem a ver com nós, tem a ver com o Senhor, meu Pai. Tem a ver com aquilo que o Senhor, Pai, quer que a gente aprenda nessa noite. Porque nós sabemos que o Senhor tem algo a nos ensinar. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, aprender aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho. Fale conosco, seja conosco e abençoa o teu filho, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora pode pegar, tá? Graça e a paz, igreja, amém? Vocês estão felizes? Você está feliz, Fran? Seu cara. Gente, vou abrir meu esposolino aqui. Hoje a gente vai falar sobre um milagre pouco falado. Eu já, no meu plano de leitura, eu já li esse versículo, né? Mas eu nunca parei para estudar e meditar nele. Quando o Juninho me deu esse texto, quando ele me deu esse texto, eu falei assim, cara, o que eu vou falar sobre isso? Eu fiquei assustado, né, no primeiro momento, mas quando você começa a estudar mais fundo daquilo que o contexto queria dizer, o porquê que Jesus fez aquilo, que a gente vai estudar hoje, a gente entende as pequenas coisas que Deus quer falar no nosso coração. Deus começou a quebrar aquilo que eu nem sabia que existia em mim. Começou a destravar algo no meu coração, começou a liberar, eu creio que uma unção diferente no meu coração. E eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 7, começando no versículo 31. Do 31 ao 37. O texto base é esse, mas a gente vai ler aqui, mas antes eu vou contextualizar. Depois da leitura eu vou contextualizar para chegar onde a gente vai caminhar junto aqui, amém? Amém. Você bota na NVI, isso. Eu vou ler na minha Bíblia aqui. 31. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro. Passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Deixa eu mudar a versão aqui. De novo, 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Diga Decápolis. Diga de novo, Decápolis. Essa cidade não é exatamente uma cidade, mas é uma região que aglomerava 10 cidades. E essas 10 cidades eram ao redor do mar da Galileia. Entende? E Jesus chegou nesse ambiente. A gente vai caminhando. 32, que diz: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá. Diga Efatá. Diga Efatá. Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele o proibia, mais eles falavam. E agora esse versículo 37 é a chave aqui para a gente começar a contextualizar esse texto. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o
Irmão, em cima desse versículo 37, aqui Jesus chega num ambiente diferente. Ele chega num ambiente que já está preparado para a chegada de Jesus. Então, aquele povo, diferente de muitos povos que Jesus, muitas cidades que Jesus visitava, ele chegou numa cidade que abraçou Jesus. Até mesmo a multidão falou: cara, aqui, impõe a sua mão sobre esse homem para curá-lo. E aquela cidade ali já estava meio que esperando. Tudo bem que Jesus era famoso, todo mundo ali naquela região ali conhecia sobre Jesus. Mas ali, aquele homem, aquelas pessoas que estavam ali, eles estavam rodeados pelo ambiente preparado. E eu falei isso com o Juninho. Eu falei: Juninho, aquele milagre ali já estava preparado. Sabe quando a intercessão vem para a igreja e prepara o ambiente? Irmão, a gente vem orar aqui, a gente não vem perder tempo. A gente não é crente de sacanagem, eu sempre falo isso. Eu falei isso no team lá com a galera. Falei: cara, a gente não está de sacanagem, a gente vem aqui e prepara o ambiente para Deus falar no nosso coração. Então, aquele ambiente que Jesus chega ali, Juninho, é um ambiente preparado. E eu queria que abrisse aqui, eu vou até pegar um gancho aqui com o Rafael, que pregou, acho que foi Gadareno, não foi você? Sobre o Gadareno, não sei se foi, desculpa. Mas abre aí, Marcos 5, 19, Marcos 5, versículo 19 e versículo 20. Vou contextualizar por que Decápolis. Por que Jesus estava naquele ambiente e esse ambiente era preparado. Vamos lá. Jesus, dizendo, Marcos 5, versículo 19 e 20. Todo mundo achou? Amém? Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. A mesma admiração do versículo 37 do capítulo 37 que eu li aqui com vocês, é a mesma admiração que aquele homem levou essa mensagem a Decápolis. Então, Jesus libertou o endemoniado gadareno. O homem queria seguir Jesus, mas recebeu uma outra missão. E Jesus fala: volte para sua casa, conte o que o Senhor lhe fez e como foi bondoso com você. Irmão, aquele homem tinha algo no coração. E o nosso primeiro chamado que aquele homem teve é para voltar para casa. E quando ele volta para casa, ele vai para Decápolis. E sabe o que ele faz? Ele prepara o ambiente para Jesus. Entendeu? Ele falou: Jesus, eu quero com você não, filho. Vai para casa. E ele vai para Decápolis. Ele prepara aquilo que ele nem sabia que Jesus chegaria. Entende? Agora a gente falou que a gente semeia algo, mas que não é para a gente colher, não. É para que as pessoas colham. É sobre a gente plantar uma coisa aqui, é para os nossos filhos colherem. Entendeu, Davi? É para vocês colherem. É pra gente ver o futuro da igreja crescer, ser melhor que a gente, mais crente que a gente. E aquele homem acabou de ser liberto de uma casta de demônios. Ele prepara o ambiente para Jesus. E eu até anotei aqui: quem tem história com Jesus tem uma mensagem poderosa. Irmão, quem conhece Jesus, quem tem um relacionamento com Jesus, ele muda o ambiente. Onde você trabalha, onde você vive, se você tiver um relacionamento com Jesus, se você tiver uma devoção com Jesus, aonde você botar o pé, o ambiente vai ser diferente, o ambiente vai ser mudado. E a gente cansa de falar isso, a gente cansa de falar. E uma pergunta que sempre me martiriza o meu coração, que sempre está na minha cabeça, cara. Será que realmente eu tenho impactado o ambiente que eu estou vivendo? Será que realmente eu tenho feito como aquele homem gadareno? Cara, eu vou voltar para casa e vou falar daquilo que Jesus fez comigo. Eu vou falar daquilo que Jesus mudou meu coração. Não é sobre você só falar daquilo do seu testemunho, não. Sabe por quê? O seu testemunho não é sobre você falar aquilo que Jesus fez com você, não. Sabe por quê? O seu testemunho é as suas atitudes. Se Deus transformou realmente você, as suas atitudes vão mostrar que você mudou. É o fruto daquilo que você vive.
É o fruto daquilo que Deus transformou. Não é sobre a gente chegar no púlpito aqui, não, Deus fez assim, assado comigo. Não, Deus me deu um carro. Não, Deus me deu casa. Não, não é sobre isso. Entendeu? Eu não preciso pegar o microfone. Deus não te chamou para o púlpito, irmão. A gente sempre fala isso. O lindo dessa igreja é isso. Deus não te chamou para o púlpito. Deus te chamou para a sua casa. Assim como Jesus falou, filho, volta para casa. E ele volta para casa. Ele muda o ambiente. Ele chega, cara, eu vou preparar aquilo. Eu vou falar o máximo que eu puder de Jesus. Eu vou falar o máximo daquilo que ele fez em mim e daquilo que eu me tornei através de conhecer ele. E Jesus, naquele ambiente, já preparado que aquele homem endemoniado, uma vez endemoniado e transformado, ele muda o ambiente, ele transforma e prepara um ambiente para Jesus. Jesus chega, quando ele chega, a multidão já coloca um homem na frente dele e fala, cara, esse homem é cego e surdo, impõe as suas mãos sobre ele. E Jesus faz diferente. A gente espera muito de Jesus, a gente rotula, ou é assim dizer, a gente às vezes, como aquela multidão impôs aquele homem, fala, Jesus, põe a mão sobre ele e cura. Jesus podia botar a mão na cabeça dele e curar, mas só que a gente está sempre assim, não, faz assim, Jesus, não, faz assim. A gente que define o jeito que Jesus tem que fazer. A gente ora, Jesus, faz isso. A gente não ora, a gente tem que orar diferente. Não é Jesus, faz isso, não. Jesus, faça a sua vontade. Jesus, se o Senhor quiser curar, que cure. Se o Senhor quiser libertar, que liberte em nome de Jesus. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que entregar um homem e falar, Jesus, está aqui. Esse homem precisa de você. E naquele homem ali, já precisando de Jesus, a multidão tinha levado aquele homem para Jesus. Jesus pega no braço dele. E muitas vezes, poucas vezes, Jesus faz com que fez com aquele homem ali, pega na mão daquele homem e leva aquele homem à parte, que é no versículo 33, 7:33, bota aí, Brian, para mim. Versículo 7:33. Eu não vou sair de Marcos, não. Que diz: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou o dedo nos ouvidos. Então, Jesus, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus quer hoje, irmão, tratar com a gente algo tete a tete, entende? Jesus quer tratar com forma pessoal com você. Jesus quer levar você para o secreto e conversar com você. É isso que ele espera de você. Jesus tirou o homem à parte da multidão. E há feridas que a gente tem no coração, irmão, que a gente só consegue tratar e ser curado com um relacionamento com ele. Tem feridas no nosso coração que a gente nem consegue ver, a gente não consegue nem reconhecer em nós, mas só que quando a gente tem um relacionamento com Deus, quando a gente tem uma devoção a Deus, quando Jesus leva a gente à parte, quando a gente fecha a porta do nosso quarto e ora, Jesus começa a falar, filho, é isso, entende? Jesus, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer diferente? E Jesus te leva à parte. Jesus hoje quer levar você à parte. Jesus hoje quer transformar a sua vida. Só que basta a gente chegar perto dele. Permita que ele leve você à parte, no quarto, no silêncio. E nesse ambiente de transformação, de devoção a Deus, a gente tem uma falha que eu até falei aqui agora. A gente só pensa em nós mesmos. A gente, quando tem uma devoção com Deus, quando a gente começa a orar a Deus, eu errei muito isso no começo da caminhada. Eu sentava para orar com Jesus, para falar com Jesus, eu só pedia, não, Jesus, faz isso, não, Jesus, faz aquilo, não, Jesus, eu quero assim, em nome de Jesus, não, Jesus, me dá um carro, me dá uma casa, não, Jesus, faz assim. E a gente começava a ficar uma oração só de pedinte, só de pedinte, só de pedinte. A gente nunca pedia para Jesus transformar, eu nunca pedi para Jesus, tira esse orgulho que tem no meu coração, tira essa raiva que eu tenho no coração. Eu tinha esse mal, eu caminhava assim, eu tinha essa vida de relacionamento com Jesus, só pedindo algo em troca, entendeu? E botava as coisas no colo de Jesus. Às vezes não acontecia, eu falava, cara, Jesus, por que não aconteceu? A gente reclamava com Jesus, Jesus, por quê? E eu queria abrir no versículo Lucas 23, Braia, 39 a 43. Aqui relata dois homens que tiveram duas perspectivas diferentes. Duas perspectivas do que realmente Jesus quer que a gente faça. Em
os dois ladrões da cruz. Lucas, capítulo 23, versículo 39 e 43. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava-lhe insultos: você não é Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando estares no reino dos céus. E Jesus respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando a gente tem uma devoção a Deus, Alexandre, a gente não tem que ficar só pensando na gente, como aquele homem que estava do lado de Jesus. Fala: Jesus, se o Senhor é Deus mesmo, tira a gente daqui. É diferente, entendeu? Daquele outro homem que estava do outro lado, que ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Entendeu? Não é sobre a gente ser salvo, não é sobre se a gente tirar a gente da nossa agonia, não é sobre a gente tirar a gente daquele mártir que a gente vive, sobre aquela luta que a gente vive. Sabe por que a luta que a gente vive, às vezes, é algo que a gente estudou na célula ontem, é um treinamento que o Senhor está tratando no seu coração. E a gente fica: Jesus, me tira disso, Jesus, me tira disso. Mas não, Jesus está querendo tratar você. E a gente está falando: Jesus, tira a gente dessa luta aí. E Jesus querendo tratar você. Você está caminhando aquilo que Jesus não quer que você caminhe. Está indo contra aquilo que Deus está tratando você. Está orando errado. Entende? A gente tem que entender o ambiente que a gente vive. A gente tem que preparar um ambiente para Jesus. Jesus, o que o Senhor quer? Qual é o tempo que eu estou vivendo? E no versículo 33, capítulo 5, Lucas 5, abre aí de novo, gente. Lucas 5, Marcos 5, perdão. Marcos 7, gente, perdão. Marcos 7. Marcos 7, 33. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. E em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos ao céu e com um profundo suspiro lhe disse: Efatá, que significa abra-se. Jesus hoje coloca os dedos nos seus ouvidos e Ele transforma a sua vida. Ele tira aquilo que a gente tem ouvido de ruim. Sabe, irmão, a gente tem ouvido muita coisa. A gente tem ouvido muita coisa que não edifica o nosso coração. A gente tem ouvido muita coisa que atrapalha a nossa caminhada, atrapalha aquilo que realmente Deus quer fazer na nossa vida. A gente tem gastado o nosso tempo com coisas erradas. E Jesus hoje, Ele toca em você. Ele toca em algo que você tem que ser transformado. Ele toca naquela área da sua vida que eu falei aqui agora, que ninguém nunca tocou, sabe? Jesus está pedindo que você abra o seu coração realmente para Ele, no secreto, para que quando você chega nos pés de Jesus, fala: Jesus, esse pecado não consigo tirar isso do meu coração. E graças a Deus, irmão, todo esse púlpito aqui, o que mais a gente estuda é a doutrina do pecado. A gente não pode ninguém falar aqui que a gente não estuda. Cara, o pecado vai te destruir, o pecado vai matar você, o pecado vai tirar essa salvação. Entende? A gente está todo dia falando: cara, isso vai matar você. A gente está todo dia aqui, cara, larga a masturbação, larga esse orgulho que está no seu coração. A nossa igreja, a igreja Casa Aba, ela está aqui para tratar o seu coração, cara.
As pessoas que sobem aqui, graças a Deus, são pessoas que carregam essa doutrina do pecado. Eles estudam e passam aquilo que eles vivem. E Jesus, colocando os dedos nos ouvidos daquele homem, cuspiu e tocou a língua. E cuspir naquele contexto ali judaico era algo repugnante. Quando o judeu, ele cuspia, ele queria meio que desprezar. Quando passava alguma pessoa que era leprosa ou alguma coisa que estava com alguma doença contagiosa, as pessoas, os judeus, tinham o costume de cuspir a pessoa. Cuspir a pessoa no chão ou cuspir até a pessoa. Até Jesus mesmo foi cuspido. Então, as pessoas tinham esse símbolo até hoje de rejeição. Quando a pessoa cospe, tinha isso. E Jesus faz diferente. A gente, como eu falei aqui, a gente rotula o jeito de Jesus trabalhar. E como que Jesus pega aquilo, William, e cospe na mão dele e toca na língua daquele homem. Olha que loucura. E Jesus não tem nojo. Jesus não tem nojo da sua dor. Jesus não tem nojo daquilo que você vive. É como aquele homem, ele se fez no nível daquele homem. Ele não precisou falar grandes palavras, até mesmo porque ele era surdo. Ele não precisou fazer mímica, nada. Ele apenas se fez do tamanho daquele homem. Então a dor que você sente hoje, a dor que você tem vergonha de abrir, Jesus está te chamando para Ele tocar em você. Ele te chama à parte para transformar a sua vida. Só que basta a gente querer, irmão. Basta a gente ter essa decisão de ser transformado. E Ele toca onde ninguém quer tocar. Feridas, traumas, vícios, vergonha. E assim que ele toca na língua daquele homem, ele olha os céus, suspira e diz: Efatá. E eu falando com o Juninho, falei: Juninho, sabe o que é mais extraordinário nessa passagem? A primeira voz, William, que aquele homem ouve, é a voz de Jesus. Entende? Jesus tira os dedos dos ouvidos daquele homem, cospe na própria mão, e a saliva ele coloca na língua daquele homem, e ele diz Efatá. E naquele mesmo momento aquele homem passa a ouvir. E a primeira voz que ele ouve é a voz de Jesus. A primeira voz que aquele homem que ouve não foi só apenas a voz de Jesus, foi o homem foi o verbo, a voz do verbo, daquele que estava na criação, cara. Olha que loucura. Aquele homem nunca ouviu nada, e a primeira voz que aquele homem ouve é a voz de Jesus. E o extraordinário disso tudo ainda é que ele volta a falar normalmente. A passagem mesmo diz que com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Então Jesus ele está aqui para transformar você realmente da água, como ele fez com aquele homem gadareno. Ele chega no mesmo ambiente, o ambiente preparado por aquele homem, e ele vem e transforma novamente. Ele faz um outro milagre. E se você ler o capítulo 7 ali, o capítulo 7 de Marcos, lá no começo, Jesus já começa, os fariseus chegam para Jesus, começam a falar: Jesus, por quê? Por que os seus discípulos não lavam a mão para comer? Por que os seus discípulos não fazem isso? Começam a querer rotular aquilo que os discípulos teriam que fazer. E Jesus fala: cara, bem disse Isaías, que vocês seriam grandes hipócritas. Vocês estão preocupados com coisas inúteis, coisas que não edificam nada. E mais para frente, ele diz em Marcos 7, 14, 16. Abre aí o Marcos 7, 14 e 16. Nesse contexto, ele diz: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. A gente precisa parar de ouvir vozes erradas, críticas, comparações, distrações, vozes que rotulam o nosso coração. Aquilo que você ouve determina aquilo que você fala.
Então, quando Jesus fala ali, cara, o que destrói o homem não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Sabe por quê? A gente só fala e a gente só expressa o que o nosso coração está cheio. A gente se cansa de falar isso. Então, o que? A gente perde tempo com coisa inútil, a gente perde tempo com o celular, vendo Netflix, mexendo no celular, vendo stories, vendo tudo, mexendo com coisa errada, ouvindo coisa errada, gastando tempo errado. Só que quando a gente vai falar, a gente não edifica mais ninguém, a gente acaba destruindo, e é isso que Jesus fala. Ele, cara, o que vai te matar não é aquilo que você ouve, mas é aquilo que você fala. Por isso, aquele homem, por isso que Jesus, primeiramente, ele bota o dedo no ouvido daquele homem, e depois ele bota a saliva dele na língua. Ele destrava. Primeiro ele ouve e depois ele começa a falar. Entende? Então, o que aquele homem fez? Ele ouviu a voz de Jesus. E aquilo que ele fala começa a edificar. Por quê? Ele está ouvindo a voz de Jesus. E é isso que define se você é um crente que vive para adorar a Deus. Se você é um crente que vive para transformar a sua família. Entende? É aquilo que você ouve. Se a gente tem ouvido Jesus, a gente vai falar de Jesus. Mas se a gente tem ouvido coisas que não edificam, música que são músicas vazias, a gente não edifica nada. A gente vai passar a nossa vida, a gente vai gastar a nossa vida à toa, a gente vai perder a nossa vida verdadeiramente, Fran. Entende? E o engraçado, o extraordinário disso é que dentro desse milagre, Jesus olha para o céu e suspira. O suspiro, eu fui estudar mais profundo, é um estado, a gente pode até dizer que é um estado de espírito que Jesus chega ali. Assim como ele na cruz, ele diz está consumado. É o mesmo ambiente ali. É o mesmo ambiente que ele olha para o céu e fala Jesus. Entende? Ele olha para Jesus e fala, olha para Deus e faz uma pequena oração, conversa com Deus, suspira, com um sentimento de aquilo ali para aquele cego e surdo, aquele surdo e mudo, diz muito para ele, porque ele se fez igual, entende? Ele não tem diferença. Jesus não pôs diferença para curar aquele homem. Jesus não pôs diferença para transformar a vida daquele homem. Ele se fez igual. Ele se tirou aquele homem à parte e suspirou. Jesus, e a resposta que você precisa vem do céu. E Jesus olha para o céu e transforma aquela vida daquele homem. Ele põe o dedo no ouvido, diz Efatá, e a partir daquilo ali, a vida dele é transformada, a vida dele é mudada. E o Efatá hoje vai vir sobre a nossa vida. O Efatá vai vir hoje sobre a sua casa. O Efatá hoje vai vir sobre as suas atitudes. E você vai caminhar diferente. Você vai andar diferente a partir de hoje. Quando eu comecei a olhar aquilo ali, de olhar para o céu, dele suspirar, me remeteu muito à Santa Ceia, ao servir, ao partir o pão. E eu fiquei, cara, como que pode, cara, Jesus fazer isso? E aquele milagre mexeu muito comigo. Eu falei, cara, como que pode? Esse milagre é muito edificante, velho. E Jesus, essa de Jesus se pôr no mesmo nível daquele homem, levar ele à parte, curar ele, botar a saliva da própria boca na boca daquele homem, aquilo ali mexeu muito comigo. E se a gente olhar para esse nível de servidão de Jesus, se a gente começar a olhar para esse nível de paixão de Jesus pelo homem, se ele olhar aquele homem e falar, cara, ele tomou a dor daquele homem. Então, irmão, ele não está preocupado com o que você está fazendo, com o pecado que você está fazendo. Ele está preocupado se você vai falar com ele ou não. Então ele não odeia você, ele odeia o pecado que habita em você. Só que só basta a gente chegar para ele, Jesus me cura, entende? E hoje Jesus está destravando aquilo que a gente ouve para a gente começar a declarar a voz dele, declarar aquilo que ele quer que a gente declara. Ele está chamando a gente para a gente ir mais perto dele, mais próximo dele, para a gente a partir de hoje destravar isso. O Efatá vai vir sobre a nossa vida para a gente começar a derramar mesmo, entende, irmão? Isso é forte, cara. A gente não está gastando a nossa vida à toa, a gente não está perdendo a nossa vida. Não leva a sua vida de sacanagem. Entrega realmente o seu coração para Jesus. Jesus está querendo te levar à parte, querendo te levar para conversar tete a tete e falando, filho, o que você precisa? Ou
você, ou chega nesse nível de você não precisar de gente falar mais nada. Você não precisa falar mais nada. Jesus olha para você e fala: filho, efatá, em nome de Jesus. Tudo transformado, uma vida mudada, uma família transformada. O evangelho não é sobre você servir, mas sobre você, não é sobre você ser servido, mas é sobre você servir. É sobre esse coração de Jesus naquele momento. É o que eu, como falei aqui de Neemias, é sobre você construir um muro, não para você viver, mas para uma geração que vai vir, que é escravizada, que está vivendo por uma vida muito difícil, uma escravidão da Babilônia, e Neemias levanta o muro para que a geração de Israel viva. É sobre isso, é sobre a gente olhar a dor do próximo, olhar a dor do próximo e se fazer no nível dele. É antipatia, empatia. A gente está olhando para aquele homem e fala: cara, em nome de Jesus, cara, Deus vai mudar você, cara. Eu conheço um Deus que transforma. Sabe por quê? A gente vive, ô Juninho, a gente conhece Jesus, a gente é transformado por Jesus, a gente tem a palavra de Jesus no coração e a gente não passa isso adiante. Imagina se aquele homem gadareno, ele não recebe a voz de Jesus, ele não é transformado ali, ele não fala daquilo que Deus fez nele. Quando Jesus fosse chegar em Decápolis, ele encontraria outro ambiente. Ele não encontraria aquele ambiente transformado, com aquelas pessoas maravilhadas com aquilo que Jesus fez. Ia ser difícil, entende? E servir, o verdadeiro evangelho é sobre isso. É sobre você servir e não ser servido. É sobre você dar sem querer nada em troca. É sobre você entregar aquilo que você às vezes te custa. Entende? Quem só pensa em si nunca viverá o propósito de Deus. Quem só pensa em você nunca verá a glória de Deus. Sirva mesmo sem ser visto. Alimente vidas com o que Deus te deu. E Jesus hoje quer desbloquear a nossa vida. Jesus tocou o homem e disse: efatá, abra-te, ouvidos abertos e línguas liberadas. Hoje Jesus quer aplicar áreas bloqueadas na sua vida. Hoje Jesus quer destravar essa área hoje no seu coração. Ele quer destravar aquilo que hoje você fecha o olho e pensa: cara, eu não consigo libertar isso. Eu não consigo me libertar disso. Isso vem me me matando por dentro. É um mártir no meu coração. Toda vez que eu penso, isso me mata. Isso me deixa triste, isso me deixa agoniado. E cara, hoje Jesus está te chamando para você ser transformado. Hoje Jesus está te chamando para o efatá não chegar somente em você, mas chegar na sua família. Que a partir daí você começa a cumprir o propósito de Deus. A partir daí você começa a servir. A partir daí você começa a viver aquilo que Deus te chamou realmente para fazer. Começa a cumprir aquele propósito que primeiro foi feito, primeiro já está construído no céu. Deus já viu, já construiu aquilo que você tem que viver lá na frente. Eu canso de falar isso com o Braia. Deus está te preparando para amanhã ou depois você ser um pastor de uma igreja, cara. Deus está te preparando para amanhã ou depois você ser um líder de jovem, cara. Então aquilo que você vive hoje, pega aquilo e abraça. Aquilo que hoje a liderança está te chamando para fazer. Então viva realmente, intensamente aquilo que Deus está te chamando. Pega aquelas dificuldades que a gente tem vivido, as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia e faz diferente. Olha para a dificuldade e não reclama. Mas pegue isso como aprendizado. Emoções que foram trancadas, dons que foram enterrados, relacionamentos que foram feridos, uma voz que foi calada pelo medo, vergonha ou pecado. É hoje que o efatá vem sobre isso, sobre a sua vida. Ele vem para transformar hoje, tirar aquela dor que tem no seu coração, o cansaço que você não consegue largar, a raiva que a gente sente às vezes pelo irmão que a gente não consegue conversar e nem olhar na cara. Deus hoje está chamando a gente para ser transformado. E daquilo que impede a gente cumprir o propósito de Deus, aquele pecado que há no nosso coração, aquilo que a gente não consegue se libertar, e eu consegui encontrar em mim algo que me libertou. Tudo aquilo, esse pecado de estimação que você tem,
a gente começa a praticar esse pecado. A gente começa a fazer aquilo, começar a praticar esse pecado, porque são gatilhos que tem na nossa mente. Ou gatilhos que a gente faz com que leve a gente a pecar. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho nem vergonha de falar isso. Eu era muito... Antes de eu casar, eu já era muito viciado em masturbação. E eu tinha um gatilho, que era o celular. Eu não podia ter celular, Júnior. Eu não podia ter Instagram, não podia ter YouTube. E isso me levava muito a me masturbar. Esse gatilho que sabe, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Porque a própria Bíblia diz que a janela da alma é os nossos olhos. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, define aquilo que realmente que a gente é. Que a gente começa entende? É um gatilho que que Satanás começa a jogar na sua vida. Eu não podia ter Instagram, entende? E eu começava, cara, eu não consigo me libertar disso. Orava. Falava com o Daniel, falei, Daniel, pelo amor de Deus, velho, eu não tô conseguindo, velho. Eu oro, não consigo, velho. O que eu faço para mim ser transformado nisso? Eu não aguento mais. Casei com a Dani com isso, cara, eu não aguento mais. E conversando com o Daniel e orando, eu comecei, cara, eu vou largar o celular, velho. Vou largar Instagram, não quero mais isso pra minha vida, não. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que tá me dando os gatilhos para mim começar a pecar. Entende? E eu larguei, irmão. Foi transformador. Entende? Claro que isso vem na sua mente. O pecado vem na sua mente. Só que aquele gatilho que te faz impulsionar mais perto do pecado sai. Você tem que reconhecer aquilo que está te matando. Entende? Você tem que reconhecer aqueles gatilhos que te levam a pecar. Sabe por quê? Porque Jesus vai declarar o efatá sobre a sua vida. E isso só depende de você para ser transformado. Jesus, como aquele paralítico, ele fala, levanta e anda. Ele não pega na mão daquele homem e daquele homem levanta. Entende? Ele não pega nos olhos daquele cego e abre, não. Pelo contrário, ele pega o barro e tapa o olho daquele cego, lava e ele começa a enxergar. A gente tem que ter uma atitude e a gente tem que reconhecer os gatilhos que nos levam a pecar. Esse pecado de estimação que tem no nosso coração. E eu queria chamar o louvor, já para finalizar. Eu queria que voltasse em Marcos 7, versículo 14 e 15. Não é o que entra muito paralelo com esse milagre de Jesus. Então, irmão, não são palavras, atitudes e reações. Tudo isso, palavras, atitudes, reações, isso tudo revela o nosso coração. Isso tudo que a gente não precisa só falar ou só mostrar aquilo que a gente é. A pessoa que começa a lidar com muita gente, Deus vai começando dando esse dom na gente. A gente começa a olhar a pessoa e fala, cara, esse cara tem um coração muito preso, velho. Esse maluco é muito ignorante. A gente começa a ver, cara, esse cara é muito soberbo. As pessoas começam a ler você, entende? Como eu falei aqui, são palavras, atitudes e reações. Tudo isso revela o seu coração, revela realmente aquilo que você tem ouvido, revela aquilo que você tem escutado dentro da sua casa. Em vez de a gente fechar a porta do nosso quarto e orar e ter um relacionamento com Deus, não. A gente perde o tempo no TikTok, a gente perde o tempo no Instagram. Isso só revela aquilo que tem no nosso coração. Se Jesus curou seus ouvidos e sua língua, o que tem saído de você? Depois de ser transformado, depois de a gente conhecer a palavra de Jesus, o que realmente tem saído do nosso coração? A partir daí, a partir do efatá sobre a nossa casa, sobre a nossa família, o que seremos? O que será de você? O que será de você, Rafael? O que será de você, Fran? O que será de você, Davi? A partir disso, a partir da gente começar a reconhecer os gatilhos que nos levam a pecar, a partir daquilo que Jesus libera os nossos ouvidos, para a gente começar a ouvir a voz de Deus, o efatá de Deus. E daí, quem vai ser? O que vai ser a gente? Quem vai ser? Quais vai ser as nossas atitudes? Quais vai ser as nossas palavras? Amém? Queria
fazer uma oração e queria que você fechasse os seus olhos e não só concordasse com a minha oração, mas entregasse agora na mesa. Entregasse aos pés de Jesus. Fala aquilo que tem te assolado, fala aquilo que tem tirado a sua paz, tirado o seu coração de perto dele, para que o Efatá venha e transforme a sua casa, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Jesus, muito obrigado. Nós estamos aqui mais uma vez, Pai, diante do Senhor. Primeiramente, nós queremos pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, por muitas das vezes ser ignorante, muitas das vezes não ter compaixão, Pai. Quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos o quão ruim nós somos. Quanto mais nós chegamos perto do Senhor, Pai, mais nós deixamos o nosso coração, as nossas vontades para trás. Nós queremos chegar mais perto de Ti, Jesus. Jesus, declare o Efatá sobre nós, Pai. Que os nossos ouvidos sejam destravados hoje em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus não só toque em nossa língua, mas batize a nossa língua. Transforme aquilo que nós vamos falar. Transforme aquilo que nós vamos transbordar daquilo que nós ouvimos, Pai. Ao amanhecer nós queremos ouvir a Sua voz. Ao anoitecer queremos ouvir a Sua voz. Queremos viver em meditação ao Senhor. Queremos ter uma vida de devoção ao Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós vamos declarar aquilo que nós vivemos e daquilo que nós temos relacionamento com o Senhor, Pai. Porque quando nós temos relacionamento com o Senhor, nós temos um testemunho a declarar, nós temos um testemunho a zelar. Então, em nome de Jesus, não só palavras, não são só atitudes que vão revelar aquilo que nós somos, mas sim a devoção e o mais perto de estar com o Senhor. É isso que vai declarar, isso que vai definir quem nós somos, Pai. Nós não estamos aqui para mostrar para ninguém quem nós somos. Nós não estamos aqui, Jesus, para mostrar aquilo que realmente queremos aparecer para os outros, não. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque nós estamos apaixonados pela Sua palavra. Somos apaixonados, Jesus, pelo Seu cheiro, Pai. Nós somos apaixonados em estar diante do Senhor, Pai. Nós não buscamos o Senhor por aquilo que queremos algo em troca. Nós não buscamos o Senhor para ter algo em troca, não. Nós buscamos o Senhor porque nós queremos chegar mais perto de Ti, Pai. Nós ansiamos o céu, assim como o provérbio diz. O nosso espírito anseia pela eternidade. O nosso espírito anseia em estar com o Senhor, Pai. A partir de hoje, Pai, nós declaramos o Efatá sobre essa igreja. Nós declaramos o Efatá sobre a nossa família, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, que esse ambiente seja transformado, Pai. Assim como aquele homem gadareno transformado, nós queremos chegar nesse lugar, nós queremos chegar em nossas casas, Pai, e a Sua presença chegar junto, Pai. Nós não queremos sair daqui sem o Senhor estar conosco, assim como Moisés. Nós não queremos sair de nenhum lugar. Se o Senhor não for conosco, a gente não vai. Se o Senhor não estiver conosco, a gente não vai. Se o Senhor não estiver no nosso lado, a gente não sai daqui. Em nome de Jesus, Pai.